Fala galera do SEBCOC Floripa, extensivo matutino, extensivo noturno e terceirão. Tudo bem com vocês? Bom, queridos, vamos lá então para mais uma aula de geografia, agora sobre a antiga União Soviética. Vou ser honesto com vocês, é mais uma aula de história, mas apenas para criarmos uma estrutura teórica, lembrar do histórico, para podermos falar da Rússia, que é a nossa próxima aula. Tudo bem? Então nós não vamos aprofundar a Revolução Russa, até porque eu tenho que falar de toda a história, ou resumir um pouco da história da antiga União Soviética, na verdade entender como foi o seu colapso ali, que culminou, né, no surgimento de 15 repúblicas. Tudo bem? Então esse é o nosso entendimento. Né? Deixar bem claro, tem uma aula inteira sobre Revolução Russa em História, tem uma aula inteira sobre o fim da Guerra Fria, também em História. Então agora nós vamos apenas pontuar alguns fatos que são interessantes para compreendermos melhor a Rússia atual e os países da antiga União Soviética. Tudo bem, queridos? Vamos lá então? Vem comigo. Vamos aí. Módulo 15, 171, módulo 9, 571. Primeiro, turma, lembrar, né, estamos falando do país que ocupava 22 milhões de quilômetros quadrados, o Brasil tem 8,5 para comparação, a antiga União Soviética. Hoje a Rússia continua maior, com 17 milhões de quilômetros quadrados, parte europeia, parte asiática. Tudo bem? Está aí para vocês a antiga União Soviética e suas repúblicas, né? Da Ásia Central, aqueles que a gente costuma ouvir estão, Cazaquistão, Uzbequistão, né? Estados cazaques, estados uzbeques, estados kirguizes, Belarus, Bielorrússia, Ucrânia, Moldávia, né? E assim segue, turma, Letônia, Estônia, Lituânia, Geórgia, Armênia, Azerbaijão, né? Os países que faziam parte da antiga União Soviética. Vejam, tem os Bálticos, nós vamos conversar, os do Cáucaso também vamos conversar tranquilamente, na próxima aula sobre Rússia também, tá, turma? E da Ásia Central, onde uma participação da população muçulmana mais marcante neste cenário, conversaremos também mais sobre isso. Pois bem, algumas características gerais, turma, da Rússia, né? Os números podem estoar um pouquinho, né? Vamos lá, se é uma estimativa, se é um dado do último censo, vai. Mas da Rússia hoje, população em torno de 148 milhões, o nono país mais populoso do planeta. Apesar de ser um dos menos povoados, né, turma? Veja, com apenas 8 habitantes por quilômetro quadrado, a Rússia é o nono país mais populoso, apesar de pouco povoado. Muito bem, lá em 1917, o primeiro país a aplicar, né, uma revolução socialista, onde nós temos ali Lenin, Trotsky, Stalin, né, vamos estudar uma aula inteira sobre Revolução Russa, ou até mais em história, né, o que precedeu a Revolução Russa, o Império Russo, depois a Revolução Russa, né, o que estava depois por vir. Então, Lenin, Trotsky e Stalin, né? 1922, temos a criação, então, da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, que chega ao seu fim em 1991. Tá, só aí chegou o fim, acabou tudo e cada um por si. Não, eles criaram, está vendo a sigla, depois falaremos um pouco mais, a Comunidade dos Estados Independentes. Tratado de Minsk. Curiosidade, Tratado de Minsk, pouco lembrado hoje. Curiosidades, crescimento demográfico, hora zero, hora negativo. Hora negativo. E uma herança positiva, né, turma, da fase soviética é o analfabetismo baixo, né? Tudo bem? Vamos avançar um pouquinho. Bom, ali os personagens, né, Stalin, marcado pela Segunda Guerra Mundial, e por algumas questões bem complicadas, no governo muito autoritário, repressor. Um fato que nós vamos retomar lá em Rússia, turma, ocorreu durante o Império Russo, ocorreu no governo Stalin, a russificação. Me permitam viajar? Quando chegarmos na aula próxima, que é sobre Rússia especificamente, nós vamos analisar a evolução do Império Russo. Turma, começou nas adjacências de Moscou, um pouco antes do século XV, XVI, de repente tomava toda aquela vastidão de terras, mais de 130 etnias estimadas, e aí o russo, que tinha essa força imperialista, impunha o russo aos demais, seja através dos czares, seja através de Stalin, a russificação. E muitos sofreram com isso, né, como as repúblicas bálticas, que tanto quando acabou a União Soviética, Letônia, Estônia e Lituânia convergiram para a União Europeia, em 2004 já integraram a União Europeia. Tudo bem? A Ucrânia também não teve uma boa relação com Stalin. Né? Se você pesquisar nos anos 30 do século passado, né, o que foi chamado de massacre de Holodomor, onde ucranianos, mais de 2 milhões estimados, aí até mais do que isso,
morreram de fome, por outros problemas ali decorrentes de algumas mudanças que Stalin fazia na Ucrânia com forte repressão. Tudo bem? Outros fatos marcantes, né, turma, não podemos esquecer, evidentemente, né? Tem o Khrushchev. Khrushchev, o presidente, você vai lembrar da crise dos mísseis, tá ali em 62 com os Estados Unidos, um fato muito marcante da Guerra Fria, né, um temor muito grande, né, entre esses dois gigantes da Guerra Fria. Em 57, depois o Brezhnev e o Andropov, né, e o Chernenko, um pouco falados, na verdade, tá, queridos? A gente, em geografia mesmo, não lembro ter encontrado ali alguma questão sobre eles. Brezhnev fez até alguns acordos nucleares com os Estados Unidos, né, de redução de armas nucleares. Foi um fato só marcante que, né, poderia até ser citado, mas não é comum. Bom, em 57 eles lançam o primeiro satélite, né, turma? Isso aí deixou os Estados Unidos, obviamente, preocupadíssimo nessa corrida tecnológica aeroespacial. E aí, em 61, a conquista do espaço com Yuri Gagarin. E aí, como nós já conversamos sobre Guerra Fria, vocês sabem que os Estados Unidos vão investir na NASA para ser uma gigante e conquistar a Lua, né, para fazer frente àquela questão ideológica, né, capitalismo, socialismo da Guerra Fria, você lembra muito bem. E se de um lado, os Estados Unidos, na Guerra Fria, tinha a CIA, o Serviço de Inteligência, do outro lado, a KGB, o Serviço de Segurança do Estado de Inteligência, vamos lembrar? Quem fazia parte da KGB, Grote? O senhor Vladimir Putin, tenente-coronel das Forças Armadas, militar de alta patente, casca grossíssima, tá, turma? Putin não é muito fácil de lidar com ele, mas vamos conversar depois sobre ele na aula de Rússia, tudo bem? Vamos avançar então. Vamos lá. Bom, turma, aí vem, né? Foram várias passagens. Num primeiro momento de Guerra Fria, ganhar força, venceram os nazistas, até hoje eles comemoram, né? Uma parada incrível militar, né, o dia da derrota dos nazistas, que foi realmente muito complicado para os soviéticos, mas acabaram vencendo. Nos anos 79 para 80, perdão, invadem o Afeganistão, e alguns até citam que o Afeganistão foi o Vietnã da União Soviética, porque eles ocuparam o Afeganistão, mas nunca tiveram paz, e sempre enfrentaram dura resistência. Entre os personagens que ofereceram dura resistência, você pode lembrar de Osama Bin Laden, o líder da Al-Qaeda, que na época foi apoiado pelos Estados Unidos para combater os soviéticos no Afeganistão, até porque era um avanço socialista em plena Guerra Fria, né? Tá, mas o que levou a essa derrocada soviética? Turma, assim, como eu falei, é um assunto que remete mais à história, mas tem algumas questões em geografia que podemos explorar. Primeiro, queda na produção agropecuária. Não houve uma modernização do setor. Piora na qualidade de alguns serviços. Turma, vamos lá, boa parte dos recursos estavam voltados para o setor aeroespacial, para o setor militar. Começou a faltar habitações, empregos qualificados e bens básicos de consumo. Começou a ter racionamento. Uma guerra aqui a colar, incentivando o governo aqui a colar e com gastos aeroespaciais militares altíssimos. Carência de inovações técnicas em algumas áreas específicas. Racionamento de diversos recursos da população, como eu falei, de utensílios básicos, como calçados, por exemplo. E aí os problemas sociais, políticos e econômicos foram se avolumando, nessa economia planificada. Lembra, queridos? Socialismo, o Estado planeja a economia, os planos quinquenais. De 5 em 5 anos nós definimos quais serão os rumos da economia. Tá, e aí que a União Soviética não estava resistindo. Começava a enfrentar muitos problemas de ordem econômica. Turma, vamos lá, ei! Terceira Revolução Industrial bombando. Revolução técnico-científica. E a União Soviética ficando para trás em alguns setores. Resultado, aparece essa figura, que não sou eu, haha, é o senhor Mikhail Gorbachev, e ele traz algumas alternativas. Ele estava vendo, turma, os tigres asiáticos estavam surgindo ali próximos, a China, desde 78, já vinha com reformas, né, flertando com o capitalismo. Eles perceberam que tinham que passar por mudanças, e Gorbachev liderou essas mudanças, está ele, Mikhail Gorbachev, o líder soviético que em 1985 promove mudanças que aparecem até muito na prova de história, eventualmente na prova de geografia. Quais eram as mudanças, Grote? Vamos lá. Se o problema era econômico, vamos reestruturar a economia. A perestroika, uma reestruturação econômica. Tudo bem? Como, professor? Vamos lá. Reduzir a intervenção estatal, abertura de... você agora, soviético, que trabalha para o governo, poderá montar pequenas empresas.
Entrada de empresas multinacionais, imagine McDonald's em Moscou, quão marcante, né? Uma cena dessa. Renovação tecnológica e estímulo à competitividade, ou seja, precisamos modernizar a economia para chegarmos a um patamar competitivo. Parece estranho um socialismo a falar dessa forma, mas era uma transição que já buscavam. Só que Gorbachev, até uma comparação legal com a China. A China promoveu reformas econômicas, mas não promoveu reformas políticas. Continua uma ditadura de partido único, repressora, censura. Enquanto Gorbachev queria aos pouquinhos não só a reforma econômica, mas também uma reforma política, uma maior transparência política chamada glasnost. A glasnost, que seria uma abertura política mesmo, né? Não acabava com a ditadura, no entanto, reduzia a censura, né? Reduzia a proibição de alguns livros, libertava algumas pessoas que estavam presas apenas por divergências políticas ou mobilizações políticas. Então era um passo. Veja, a China não fez isso. A China fez só vamos chamar de uma perestroika, as 4 grandes modernizações, lembra? Lá do senhor Deng Xiaoping, que é um tema de uma outra aula nossa. Tudo bem, queridos? Então, Gorbachev tentou. Deu certo, Grote? Temos um problema. Diga aí pra mim, você que está olhando essa tela agora. Você que era militar de alta patente, ou, né, com aquele fervor ideológico de um político também de alto escalão. Peraí, se ocorrerem essas reformas, nós políticos poderemos agora ser ameaçados por adversários políticos. Nós políticos agora poderíamos perder recursos e o setor militar vai perder recursos, evidentemente. De algum lugar vai ter que vir esse recurso para modernizar a economia. E aí, você militar de alta patente, você político de alto escalão, está satisfeito com as mudanças, será? Será que todos estavam satisfeitos? Não. E aí o que aconteceu? Pela União Soviética, aquela postura mais ideológica, mais fervorosa, resultado, deram um golpe e derrubaram o senhor Mikhail Gorbachev. Quem? Os conservadores, a ala conservadora. Certo? Pelo fim das reformas, um golpe. Não queremos estas reformas. Só que eles não imaginavam que havia um grupo que queria as reformas. E para que não acontecesse um outro golpe como contra Gorbachev, empurraram as reformas do dia para a noite. E aí, meus amigos, os ultra-reformistas, vou usar uma expressão, né, meio fora, mas os ultra-reformistas fizeram a Rússia, ou melhor, a União Soviética, dormir socialista e acordar capitalista. Nas mãos de Boris Yeltsin, lideradas, né, melhor dizendo, por Boris Yeltsin, o fim da União Soviética. Tudo bem, queridos? Beleza? Então veja, de novo, caiu a União Soviética, Boris Yeltsin chega ao poder. Só que assim, a China vem fazendo uma transição para o capitalismo desde 1978. A Rússia fez do dia para a noite. E aí, obviamente, não deu certo. Tá? Foi criada, né, a comunidade dos Estados Independentes, por quê? Tínhamos 15 repúblicas, eram fortemente integradas. De repente, cada um por si. Não. Imagine separar 27 unidades da Federação Brasileira em 27 países. Nós manteríamos os laços econômicos. Foi o que foi feito. A antiga União Soviética preservou seus laços econômicos através de um bloco econômico chamado Comunidade dos Estados Independentes. Obviamente, com forte influência russa, né? Evidentemente, a potência russa. Bem, agora Estônia, Letônia e Lituânia não quiseram participar e, como já falei a vocês, em 2004 convergiram para a União Europeia. Bora lá, queridos? Muito bem, muito bem, muito bem. Rápida transição, uma crise muito séria. Máfias e corrupção. Há especulações que as máfias possam comandar até 40% do PIB russo. Também é uma coisa absurda. Porque eles tinham informações privilegiadas. Ou aquela empresa será privatizada, porque agora deixamos de ser socialistas. Em 91, 10% das empresas eram privadas, perdão. No final dos anos 90, 70%. Ah, você é contra as privatizações? Não é nem essa discussão. É que as empresas eram obsoletas. Então, primeiro reflexo, moderniza para ser competitiva. Milhares, milhões de desempregados. Ponto. Segundo, quem sabia das informações de quem seria privatizada, como seria privatizada, em qual valor seria privatizada, por exemplo? Alguns grupos específicos da elite política, econômica, militar, né? E essas informações privilegiadas favoreceram alguns grupos mafiosos. As privatizações, que viriam a ocorrer de qualquer maneira, né, deixaram de ser socialistas e passaram a ser capitalistas, acabaram gerando desemprego. E aí, turma, vou dizer para vocês que foi uma fase bem difícil para, eu tinha aqui na tela anterior,
para a União Soviética antiga, agora Rússia e outras 14 repúblicas. Por quê, Grote? Porque uma ruptura, turma, é muito difícil se ajustar. Taxa de suicídio, alcoolismo, prostituição, desafios que avolumaram de uma forma sem precedentes em tão curto prazo. O número de pessoas miseráveis quadruplicou. Tinha miserável? Tinha, em torno de 8%, foi para quase 1/3 da população. Entendeu? Não? Então foi realmente um grande desafio para a Rússia. E aí, como eu falei a vocês, está aí, turma, formaram a comunidade dos estados independentes, exceto as 3 repúblicas bálticas, banhadas pelo Mar Báltico, né? Letônia, Estônia e Lituânia, para você anotar. Muito bem, muito bem, muito bem. Aí, queridos, está lá, né? O naufrágio soviético surgindo assim em 15 repúblicas. É o que essa imagem nos mostra aí, né? O naufrágio soviético, muito bem. E aí, das 15, 12 formaram, então, a comunidade dos estados independentes. 2 delas pularam fora, já vamos conversar sobre isso. Mas, na época, né, 12 compuseram essa estrutura. Fato importante, na comunidade dos estados independentes, a Rússia é uma grande reserva de petróleo, 8ª, mas ela é uma grande produtora, 3ª maior produtora. Petróleo. Quanto ao gás, a Rússia é a maior reserva mundial de gás, e ela está em 2º lugar na produção, porque os Estados Unidos criou aquele gás de xisto ou folhênio, que é o ideal, passou à frente. Mas está ali, a Rússia e Estados Unidos na produção de gás, mas a Rússia é a maior reserva. E a Rússia é um gigante do petróleo, 3ª produtora mundial. Estados Unidos, Arábia Saudita, Rússia que brigam nessa geopolítica do petróleo. Petróleo muito importante na região. Turcomenistão, uma imensa reserva de gás, a 5ª. Tudo bem, molecada? Então assim, ó, a região ali, Azerbaijão, com muito petróleo. Então, uma discussão forte, Cazaquistão, petróleo e gás. Uma discussão muito forte sobre o tema, tá bom? Petróleo, combustível fóssil, é um elemento muito importante. Carvão, a Rússia tem reservas imensas. Entre as maiores do mundo, junto com os Estados Unidos e China. Tudo bem, queridos? Então, só para a gente ter uma referência, vai. Importante lembrar. Bom, na produção mineral, depois na aula de Rússia, o tio Grote vai avançar um pouquinho mais, tá? Mas aqui já temos alguns destaques, turma. Veja, a corzinha laranja ali nas adjacências de Moscou é o grande centro industrial russo. Depois os montes Urais, que na aula de Rússia vamos explorar, divide a Rússia asiática da Rússia europeia, né? Também temos algumas produções de siderúrgicas, né, por ter minério. A Ucrânia também, veja, um país industrializado, uma força soviética também, tá bom? Nós vamos falar depois em Rússia um pouquinho mais sobre isso. Tá, então veja, das 15 repúblicas, 3 bálticas foram para a União Europeia e as outras 12 ficaram. Cuidado. Uma delas já caiu fora em 2008, porque a Rússia... Vou contar eles rapidinho, depois vou falar mais sobre a região do Cáucaso na aula de Rússia também, queridos, mas assim, para que entendam, né? Em 2008, um grupo russo que vive dentro da Geórgia, que são de origem russa, mas vivem dentro da Geórgia, começaram a manifestar seu anseio por liberdade na Ossétia do Sul, particularidade hoje, na época uma atualidade. Queremos maior liberdade, somos russos. A Geórgia reprimiu duramente a manifestação. E Vladimir Putin reprimiu duramente a Geórgia, exatamente no contexto da Olimpíada de Pequim. Por isso foi pouco falado, mas depois da força russa contra a Geórgia resolveu se retirar. O mesmo vai ocorrer depois com a Ucrânia, lembra? Putin não só apoiou os rebeldes da parte oriental da Ucrânia, na região de Lugansk e Donetsk, hoje também já foi uma atualidade isso, hoje é uma particularidade apenas, mas a Ucrânia, pela interferência russa e pela anexação da Crimeia, parte do seu território, né? A Ucrânia também se retirou dessa ligação do bloco com a Rússia, que é a comunidade dos estados independentes. Tudo bem, queridos? Beleza, então, temos 10 agora. Bora lá. Tá aí, queridos, ó, os países da Ásia Central, um dos fatos mais lembrados da Ásia Central, além do gás e petróleo, Turcomenistão, Cazaquistão, gás, um destaque, tem a questão do Mar de Aral. 2 rios abastecem essa região, onde o clima é mais árido, semiárido, né? Semiárido em grande parte, o rio Sirdária e o rio Amudária. Percebam que eles nascem aqui, próximo da região do Himalaia, né? Muito bem. E aí, pessoal, religião islâmica, eu falei para vocês, é o que predomina na região. Tem reservas de combustíveis fósseis, né? A Federação Russa mesmo é uma gigante, né? Sempre já destaquei para vocês. Tá aí o mapinha de novo, toma lá, ó, né? Reservas de petróleo na planície siberiana, de petróleo em torno do Mar Cáspio. O pessoal acha que é o Mar Negro, negro petróleo, né? Não.
Mar Cáspio tem grandes reservas de petróleo negro, pouco, tá? Pouco se fala. Tranquilo? Então, em torno do Mar Cáspio, conversaremos sobre isso também. Tá lá, ó. Planície da Sibéria, o petróleo, fica mais fácil de ver aqui, né, o gás e petróleo, tá? E mais ao sul aqui o petróleo, e aí no Cazaquistão, Turcomenistão, entra o gás. Tudo bem, queridos? Mas voltaremos a falar sobre isso na economia russa, como eu já havia destacado. Agora, caminhando para o finalzinho desse primeiro momento, turma, sobre o colapso soviético, né? Esse é um dos elementos mais importantes que eu vejo nas provas. O colapso do Lago Aral, como chamam hoje, ou Mar de Aral. Um mar fechado ou isolado, ou seja, ele só recebe água dos rios, mas não tem contato com os oceanos. O Mar do Caribe é um mar aberto. O Mar do Caribe é um mar aberto. O Mar Mediterrâneo é um mar interior, né? O Mediterrâneo, ele tem contato, por isso, de Gibraltar para o oceano. Já o Mar de Aral, não, ele é fechado. Só recebe água do rio Amudária e do rio Sirdarya, que eu havia mostrado. Tá, isso aí daí. E daí que lá nos anos 60, os soviéticos do Cazaquistão, Uzbequistão, aí, resolveram usar água para irrigação. Só que uma área que é mais seca, clima semiárido, e aí, aquela irrigação por aspersão, um spray d'água, num lugar seco, você fazer um spray d'água, o que acontece com a água, gente? Boa parte já evapora. Ou quando chega ao solo, também já evapora. Qual o resultado? Qual o resultado disso? Perda de água absurda. Isso para o algodão, principalmente para o algodão. Talvez não perceberam que isso poderia gerar um colapso? Perceberam. Mas aí, o lado econômico falou mais alto. Né? Para vocês terem uma ideia, queridos, os dois rios abasteciam o Mar de Aral, certo? Nos anos 80, foi retirada tanta água desses rios que não chegava mais água ao mar. Vocês entenderam isso? Olha para essa imagem, queridos. Ali em 2001, mostra apenas já umas separaçõezinhas. Não, era um lago. Todas aquelas manchinhas mais escuras, era um lago único, tudo aquilo. 2001 como estava, 2014 como estava. E agora, ainda pior. Aquela partezinha mais branca tem sal, tem resíduos de fertilizante, agrotóxico, uma região morta. E essa imagem do barco, né, é surreal, né? Levar um amigo aí dizer, tirar a venda dele e dizer, aí, cara, o apocalipse. Não, mas não é isso aqui, você vê um barco no meio de um deserto, é um apocalipse. Wilson então promoveu a desertificação. Sim, reflitam comigo. Se havia um grande lago, havia uma grande superfície de evaporação, contribui para a umidade da região. Se havia um grande lago, contribui um pouquinho nas adjacências por um certo equilíbrio térmico. E aí, turma, entenderam o desafio? Não. Por isso, né, a discussão sobre o Mar de Aral realmente usar água para a agricultura, sabemos que é o setor que mais consome. Cazaquistão, Uzbequistão foram usar, só que de forma insustentável. E aí, hoje, vivem um colapso. Então não posso usar água para irrigação? Pode, de forma sustentável. Em lugares mais secos, aquela fruticultura irrigada cabe, mas não a irrigação tradicional por aspersão, né? Desperdiça muita água. Tá lá, queridos, ó. Uzbequistão e Cazaquistão dividem aí o Mar de Aral, então, onde houve um colapso hídrico pelo uso, né, da agropecuária, da agricultura, sobretudo. Então, se você precisar usar um exemplo de uso irresponsável da água, você tem o Mar de Aral, desde os anos 60, tem um breve histórico aí embaixo do slide para vocês darem uma olhadinha, está lá no Coque Arquivos para vocês. Imaginar que no começo dos anos 80 já não chegava mais água ao mar, turma, é inconcebível, né? Bom, vamos aproveitar um tempinho aqui que nos cabe, turma, brevemente, só para fazer uma aberturazinha da Rússia, porque a aula da Rússia é muito longa e vocês sabem que a Rússia é um gigante, né? Assim como os Estados Unidos tem muitos desdobramentos geopolíticos. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Tá lá, bela mapinha da Rússia, né, de senhor Vladimir Putin, né? O cara é casca grossa. Vamos aí então, queridos, falar um pouquinho sobre o gigante russo. Vamos lá. Tá aí, né? 17 milhões de quilômetros quadrados, maior território do planeta. E algumas características básicas, né? Federação Russa, nome oficial, capital Moscou, rublo russo, a moeda, e o presidente Vladimir Putin. É aqui que eu queria chegar para fazer essa abertura e deixar o restante para o nosso próximo encontro. Presidente Vladimir Putin. Desde quando, Grote? Desde 2000. Mas ali está 2012. Calma. Vamos com calma. A parada é longa, mas eu vou explicar brevemente. Em 99, nos anos 90, Putin atuou, principalmente no final dos anos 90, contra os rebeldes da Chechênia como militar, de forma muito dura, tanto que ele recebe críticas pela ação que ele teve lá. Né? Há muitas críticas, por sinal.
E aí, mas ele ganhou notoriedade por combater os guerrilheiros da Chechênia, que vou explicar na próxima aula. Pois bem, ganhou notoriedade, era aliado de Boris Yeltsin e em 2000 assume o poder como presidente. 2004, primeiro mandato, reeleito para 2008. Ele pegou o momento em que as commodities explodiram o preço e o petróleo, que em 99 custava de 11 a 16 dólares um barril, a principal commodity russa, um barril de petróleo custava 11 a 16 dólares. Em 2008, um pouquinho antes da crise, esse barril chegou a mais de 140 dólares. Só quanto custa produzir essa caneta aqui? Essa caneta custa, vamos lá, R$1 produzi-la. Não, vamos colocar, né? Mais, né? Tá. Vai, custa R$2 produzi-la. Ó, dobrei o valor. R$2 produzi-la. Quanto é que você ganha? Eu ganho 11,99. Quanto custa produzir essa caneta? R$2. Quanto você ganha? 140. Então eu vou explicar. Um barril de 159 litros custava 11 a 16 dólares em 99, 2000, quando Putin chegou ao poder. Em 2008, 140 dólares. O mesmo barril. Vocês entenderam, queridos? O mesmo barril com os mesmos custos exploratórios. Eu vendia por 16, vamos colocar, estou vendendo por mais de 100. E isso girou uma... Aí Putin, Olimpíada de Inverno, mais cara da história, Copa do Mundo, né? Forte influência. Aquela Rússia que estava meio apagadinha, que perdeu espaço, acabou o Pacto de Varsóvia. Aquela Rússia se agigantou de novo. E aí, quando a Ucrânia tentou se aproximar da União Europeia, lembra que Putin reagiu e gerou todo o desdobramento que vocês sabem. A mesma Rússia de Putin que apoia Bashar al-Assad, né, no Oriente Médio, e que apoia o Irã, que são os rivais da Arábia Saudita na região e dos Estados Unidos no cenário global. Então, fortaleceu, apoia a Venezuela de Maduro. Entenderam, turma? Então, a Rússia voltou a ser forte, apesar de nos últimos anos ter balançado novamente, sanções econômicas, caiu o preço do petróleo, mas ela se agigantou com Putin. E aí você pensa o seguinte, a Rússia chegou ao fundo do poço nos anos 90, como eu falei a vocês, e de repente a economia volta a bombar. Quem que é o grande líder? Mesmo que autoritário, repressor e com vários problemas, Vladimir Putin. É casca grossa também, a gente vai falar mais sobre ele na próxima aula, tá bom? Aí vamos lá, 2004, 2008, 2 mandatos. 2008 não podia se reeleger pela terceira vez. Escolheu um jovem desconhecido e disse, gente, vocês não conhecem a pessoa, mas eu quero que votem nela, vou usar minha popularidade. Dilma Rousseff. Tô brincando. Mas o presidente Lula, na época, fez uso da popularidade que era alta para colocar no poder alguém que na política era desconhecido. Né? Na grande política nacional. Dilma Rousseff. Putin fez o mesmo na Rússia. Usou sua popularidade e colocou Dmitry Medvedev no poder. Ele não é pouco citado, turma, nem quase aparece nas provas, a não ser na época. Por quê? Ele ficou no poder em 2008, 2012, mas colocou como primeiro-ministro Vladimir Putin. Então eu, presidente Dmitry Medvedev, escolho como primeiro-ministro Vladimir Putin. Vocês entenderam a parada, não? Putin continuou no poder, queridos. Aí em 2012, ele no poder do legislativo, ele mudou as regras do jogo e fez com que os mandatos presidenciais passassem a ter 6 anos, com a anuência do Congresso, claro, né? Mas 6 anos. Se reelege em 2012. Se elege novamente em 2012. 2018, novas eleições, consegue se reeleger. E agora, com algumas mudanças políticas, pode se reeleger de novo em 2024. É o que estamos aí para ocorrer. Nós vamos conversar mais sobre isso na próxima aula. Tudo bem? Tá lá a população para vocês, queridos, a área, os habitantes por quilômetro quadrado, que eu já tinha comentado, e o restante da história, cenas dos próximos capítulos. Beleza? Cinecock. Valeu, gurizada. Espero que estejam bem, queridos, tá? E até o nosso próximo encontro. Valeu!